Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia do 4º ano. Vamos começar uma super aula e convido você a assistir esse vídeo aqui do início ao fim, hein, pessoal? Super desafio para vocês. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Seba e hoje nós vamos fazer mais uma super aula de língua portuguesa. Então, eu e você vamos aí desvendar os desafios aí da língua portuguesa. Topa? Então, vem comigo, vem na tela. Vamos conhecer um pouco mais sobre a língua portuguesa. Muito bem, pessoal, o título da nossa aula de hoje é Escrevendo os verbetes. Vou deixar aquele momento aí de te fazer uma fotografia, tirar um print da tela das habilidades. Então, a nossa primeira habilidade é a EF04 LP22A e a EF04 LP23. Muito bem. Temos também uma aula anterior que é Conhecendo os verbetes. Então, você pode procurar aqui no nosso repositório a aula Conhecendo os verbetes, que vai dar uma introdução em relação aos verbetes e pode te ajudar nessa aula também. Então, se tiver oportunidade, também assiste Conhecendo os verbetes. Muito bem, professor. Vamos descobrir o que é esse verbete? Que palavra diferente, nunca ouvi falar? Então vamos comigo. Vem na tela. O que vamos aprender? Nessa aula, você irá identificar algumas características de um verbete enciclopédico presente na internet e fará uma reescrita a partir da leitura de um verbete repleto de informações. Muito bem, então nós iremos hoje conhecer um verbete e reescrever um verbete, a partir aí de um esquema que o professor vai deixar para vocês. Legal? Mas vamos descobrir o que é verbete? Vem aqui na tela comigo, vamos lá, continuar. O que é um verbete? Verbete é um texto escrito de caráter informativo, ou seja, que informa. Está presente geralmente em enciclopédia e dicionários. Nos dá informação a respeito de muitos temas usados na escola. Então, tudo bem. Todo verbete ele tem um objetivo, que é informar, trazer uma informação de algo específico que eu estou procurando. Na escola, no meu dia a dia, em casa. Então, por exemplo, se eu quero saber a respeito do foguete, eu vou buscar um verbete para eu conseguir identificar características desse verbete, história. Então, ele vai trazer um pouco aí do contexto, contextualizar, me mostrar o que é um foguete. Então, hoje nós vamos conhecer aí um verbete e vamos trabalhar em cima desse verbete, construindo um novo verbete. Tudo bem? Então, presta atenção, vem comigo, vamos fazer essa leitura junto com o professor. Leia com atenção o verbete, use lápis preto para selecionar informações do animal que considera importante e lápis colorido para sublinhar as palavras desconhecidas. Muito bem, então aí tem duas comandas aí para vocês. Primeira comanda, vou pegar esse texto aí e vou sublinhar, vou passar um lápis preto embaixo das palavras da frase que eu considero ser importante do texto. E vou pegar um lápis colorido para passar embaixo das palavras que eu não conheço. Por quê? Porque aí na hora que eu for fazer uma segunda leitura, eu já sei quais são as partes importantes e as palavras que eu não conheço, eu vou buscar no dicionário entender o que significa. Temos ajuda aí do professor também e dos colegas na sala de aula. Então, não identificou a palavra? É a chance de eu aprender uma palavra nova, tudo bem? Então, passa um traço aí debaixo da palavra colorido. Muito bem, vamos na leitura comigo? Então, vem na tela. Hoje nós iremos falar a respeito do boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa, também chamado de boto vermelho, boto rosa, boto malhado, boto branco, boto, costa quadrada, cabeça de balde, bastante nome, hein, pessoal? Ou uira, são nomes comuns dados a 3 espécies de golfinhos fluviais. A espécie se distribui
nas bacias da Amazônia. Então, eu já sei aí que eles estão na bacia das Amazonas, eu acho que isso aqui é importantíssimo. E Solimões. E na subbacia boliviana e na bacia do rio Araguaia. Então, eu já sei onde ele está, eu acho que isso é super importante, sublinhei aqui pra gente. É o maior golfinho de água doce. É um dos cetáceos com dimorfismo sexual mais evidente, com os machos medindo e pesando entre 16% a 55% mais do que as fêmeas. Então, eu sei que os machos são maiores. Os adultos apresentam uma coloração rosada mais proeminente nos machos. Muito bem, então a gente pegou aqui as primeiras informações aqui. Professor, sublinhou o que ele acha que é mais importante da primeira parte do texto. Você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o seu lápis, vai passar embaixo das informações que você acha mais importante. Isso vai ajudar bastante no exercício que daqui a pouco nós iremos ver, hein, pessoal? Então, vai fazendo isso. Vamos continuar a leitura. A nadadeira dorsal é pequena. Muito bem, eu acho que isso aqui é uma informação importante. Mas é muito larga. E suas nadadeiras peitorais são grandes. Esse recurso, juntamente com o seu tamanho médio e a falta de fusão nas vértebras cervicais, confere-lhe uma grande capacidade de manobra para navegar nas florestas inundadas e capturar suas presas. Tem uma dieta ampla, alimentando-se principalmente de peixes. Muito bem, vou colocar essa aqui também, eu acho importante. Mas completando com tartarugas e caranguejos. Então, além de comer peixe, come tartarugas e caranguejos. Na época das chuvas, se desloca para as áreas alagadas da floresta, onde há maior oferta de alimento. Muito bem, vou continuar a leitura aqui, pessoal. Características. O boto cor-de-rosa é maior dos golfinhos fluviais, com os machos atingindo 2,55 metros de comprimento e 1,85 quilogramas. E a fêmea com 2,15 metros e 150 quilogramas. Então, já consigo perceber aí que os machos são maiores e mais pesados que as fêmeas. Possui uma estrutura corpórea encorpada e robusta, mas extremamente flexíveis. Ou seja, são grandes, mas são flexíveis. As vértebras cervicais não fundidas permitem o movimento da cabeça em todas as direções. Os olhos são pequenos, mas funcionais. E a visão é boa, tanto sobre como baixo da linha da água. As nadadeiras peitorais são grandes e largas, com formato de remo. A nadadeira dorsal é pouco proeminente e as nadadeiras caudais são triangulares e largas. Então, está trazendo aqui para a gente diversas características físicas do animal. A coloração nos adultos depende da temperatura e turbidez da água. Então, eu consigo perceber aqui que a partir da temperatura e turbidez da água, modifica aí a coloração desses animais. Da idade e da localização geográfica. Então, olha só, uma informação super importante aqui para a gente prestar atenção. Que a coloração desse animal vai modificar de acordo com a temperatura da água, da idade e de que local geográfico esse animal está. Adultos que vivem em rios turvos tendem a ser rosados. Em rios mais claros da região dorsal e acidentado
o ventre, flancos rosados. Os juvenis são cinza escuro, ou seja, os golfinhos mais jovens são cinza escuro. Apresentam uma forte dimorfismo sexual, sendo os machos 16% maiores e 55% mais pesados que as fêmeas, também mais rosadas. Legal, pessoal. Então, beleza. A gente falou aqui sobre o golfinho. Tem um texto aí razoavelmente grande a respeito desse golfinho, que fala tanto de características físicas, como características de onde esses peixes acabam vivendo, onde esses golfinhos acabam vivendo. Muito bem. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu vou reler esse texto. Vou ler novamente e vou, mais uma vez, prestar atenção em palavras que eu não conheço e aonde está os pontos que eu acredito ser mais importante, tá bom? Fiz essa segunda leitura, vamos aqui para uma atividade. Então, agora nós vamos fazer o nosso próprio verbete. Então, para eu fazer um verbete, primeira coisa que eu preciso pensar, qual é o título desse verbete? No meu verbete, o primeiro parágrafo vai apresentação do animal, nome científico, onde vive. Muito bem, a gente já grafou isso daí, hein, pessoal? Nome científico, onde vive, a gente já fez essa leitura pensando nessas características. No meu segundo parágrafo, características físicas, tamanho, pelagem, etc. Então, eu vou falar aí, qual o tamanho, volume, a cor. Então, eu vou ficar mais fixo nas características físicas desse animal. Muito bem. Vamos aí para nosso terceiro parágrafo. Tipo de alimentação. Do que o animal se alimenta? Tinha no texto também. Então, não lembro, professor. Volta no texto, tá bom, pessoal? Então, vai fazendo esse verbete aí. Lembrando que esse verbete pode ser tanto em texto corrido, ou eu posso fazer por tópicos. Então, posso fazer o primeiro tópico, pensando no tema. No primeiro tópico, o tema, apresentação do animal. Segundo tópico, características físicas. O terceiro tópico, tipo de alimentação. E o quarto tópico, curiosidades que eu acho importante colocar aqui no meu verbete. Professor, eu vou inventar a informação? Não. Todas as informações estão no texto. Por isso, é importante você grafar as informações antes de reproduzir e fazer o seu verbete. Essa atividade eu vou deixar para vocês fazerem aí na sala de aula, tá bom? Então, começa pelo título. Geralmente o título aí é o nome do elemento que eu estou buscando trazer o verbete. No nosso caso, boto cor-de-rosa, tá bom? Mas poderia ser um outro nome, de acordo do elemento que eu estou pesquisando. Muito bem? Estamos chegando aí quase no finalzinho da aula, pessoal. Hoje nós tivemos a oportunidade de uma produção textual do verbete e enciclopédia. E vou deixar para vocês aí a avaliação da aula. Se você gostou aí de falar sobre o verbete e está aí prontinho para construir o seu próprio verbete, seguindo aí os 4 parágrafos que o professor deixou de esquema para vocês, avaliei positivamente a nossa aula. Conto com vocês nas próximas aulas de língua portuguesa. Até as próximas aulas, hein, galera? Tchau, tchau. Até mais.